Olá, tudo bem? Vamos aguardar um pouquinho para começar a nossa live de hoje. Hoje é o terceiro decanato de Sagitário. Vamos falar do signo de Sagitário. Logo, logo começa o signo de Capricórnio. É uma época com muitas coisas para a gente pensar. É final de ano, é começo de novo ano. É um momento onde muitas pessoas estão mais cansadas, tem outras pessoas já organizando viagem de férias, organizando o Natal. Então, assim, é um período cheio é intenso, né? Então, ao mesmo tempo em que a gente tá no momento de fins, a gente tá no momento de começos. Como é que tá sendo esse ano para vocês? Fala um pouquinho para mim. Algumas pessoas dizem que foi um ano que passou rápido, e eu não achei que passou rápido. Eu acho que foi um ano intenso. Boa tarde! Como é que você está? Tudo bem? Como é que vocês estão? Estão tranquilos? Estão cansados? Estão motivados? Estão perdidos? Como é que vocês estão se sentindo hoje, né? Porque cada vez mais a gente percebe que a gente é de momentos, né? Tem dias que a gente tá bem, tem dias que a gente não tá, tem dias que a gente tá cheio de energia, tem dias que a gente tá cansado. Passou rápido, cheio de desafios, mas tive várias coisas boas. Pois é, eu não achei que passou rápido, mas eu achei que foi intenso. Eu acho que foi um ano com muita coisa, né? Com muita intensidade. Então, a gente fala hoje sobre o signo Sagitário e por que é importante a gente falar do signo. Eu sempre falo para vocês que é muito importante a gente aprender um pouquinho de algum tipo de linguagem simbólica, né? Por quê? Porque quando a gente fala de ser humano, quando a gente fala da gente, quando a gente quer se entender, a gente quer entender os outros, a gente quer entender a mensagem dos acontecimentos, não adianta usar apenas o nosso lado racional, né? O nosso lado lógico, né? Porque qual é a diferença de uma linguagem simbólica de uma linguagem racional? E linguagem tem a ver com o signo Sagitário também, porque o signo Sagitário rege o estrangeiro, as línguas estrangeiras, as viagens, tanto para o exterior, né, para outros países, quanto viagens para o interior, num processo de meditação. Então, as viagens de grande alcance, nem que sejam, independente se são para um outro país ou para o nosso interior, são regência do signo de Sagitário. Falar em meditação é um assunto de Sagitário. Falar nas viagens de final do ano é um assunto de Sagitário. E a gente está chegando num momento de final de ano onde a gente tem o hábito de que ano foi esse, né? O que aconteceu esse ano? O que eu fiz esse ano? O que eu deixei de fazer? O que aconteceu comigo? Então, a gente vai olhando um pouquinho mais pra gente. Por isso, uma linguagem simbólica é importante. Porque a linguagem racional, ela tem a função de limitar as coisas. Então, ela vai descartando coisas para chegar numa única conclusão. A linguagem racional, ela serve pra gente organizar, a gente fazer escolhas. Agora, não serve para a gente conhecer um ser humano, não serve para a gente entender situações repetitivas. A gente precisa de uma linguagem que não restrinja, uma linguagem que amplie, que traga muitos significados, tipo um sonho, né? Quando você fala assim, sonhei com tal coisa. Isso pode ser um monte de coisas. Pode ser alguma coisa que você passou no dia, ou alguma coisa que você resgatou da sua memória, ou um aviso, ou uma forma de organizar o seu inconsciente, ou tudo isso junto. Então, uma linguagem simbólica é uma linguagem que nos ajuda a ampliar o significado das coisas. E a gente sabe que a gente é muito amplo de sentimentos, de pensamentos, de desejos, basta olhar o nosso dia, né? Quanto a gente oscila durante o dia, quantos sentimentos a gente tem em 24 horas, né? Quantos desejos a gente tem no dia. Então a gente é um ser humano amplo, e isso tem a ver com Sagitário. O signo Sagitário fala dos espaços, né? Fala da amplitude, da esperança, fala da positividade, boa ou tóxica, né?
e do exagero, né? Fala de se colocar grandes objetivos, tanto que o símbolo do signo de Sagitário é um centauro, metade homem, ó, o símbolo ali, né? Metade homem, metade animal, mostrando que ele traz as características da racionalidade do humano e ao mesmo tempo lá do instintivo. O signo de Sagitário adora uma festa, adora uma folia, né? E ele é um centauro com arco e flecha mirando uma estrela. Então ele acredita que a flecha dele vai chegar na estrela. Então essa visão, né? Essa expectativa, essa imaginação, esse chegar lá longe está completamente relacionado com o signo de Sagitário. E todo mundo tem esse signo no mapa. Todo mundo tem todos os signos do seu DNA astrológico, né? Então tem gente que nasceu Sagitário, eu tenho um ascendente Sagitário, tem gente que tem uma lua, tem gente que tem na casa 2, 3, 4. Então todo mundo numa área da vida é mais expansivo, é mais exagerado, vai mais longe, né? Lá para o mundo ou lá para dentro. Então a gente tem essa característica, certo? Então a maior parte aqui tá cansada, tá exausta, com oscilações de energia, né? A maior parte aqui achou que o ano passou rápido, saiu que não acho que o ano passou rápido, mas todos nós concordamos que foi um ano com muita coisa, muita experiência, muita informação, é um ano do muito, né? E agora que a gente está chegando no final do ano, que tal esse tema da nossa live de hoje, né? Que é um tema sobre como você conseguir perceber as suas qualidades, as suas características positivas. Quantas vezes você olha para você e você reconhece um ponto positivo e daqui a pouco as pessoas, mas isso é arrogância. Imagina, mas as outras coisas tu não percebe. O quanto a gente é incentivado a olhar para os defeitos, ou olhar para aquilo que a gente não consegue, ou olhar para aquelas coisas que a gente não alcança o objetivo, em vez de direcionar um olhar para nós mesmos e consequentemente para os outros, percebendo as habilidades, percebendo os talentos, né? O quanto você gostaria que em vez das pessoas apontassem as suas críticas, apontassem as suas qualidades. O quanto você gostaria que as pessoas comemorassem muito todas as suas vitórias, os seus acertos e fossem mais discretos, né, quando as coisas não dão certo, né? Então a gente vive numa cultura onde o negativo, o erro, a falta são super valorizados e isso é cansativo. Será que o seu ano não foi cansativo porque teve muita cobrança? Né? Cobrança que você percebeu dos outros, cobrança que você colocou em cima de você mesmo e aí pesa, né? Será que você parou para olhar suas qualidades, né? Será que você parou para olhar para você mesmo, né? Quando às vezes a gente tem um ano repleto que nem esse, a gente tem tanta coisa para fazer, tanta coisa para decidir, que às vezes a gente acaba esquecendo de olhar para si mesmo, né? Quantas vezes você passou lá na frente do espelho e diz, nossa, sou eu? Você já parou para se perceber, para ver como é que tá a sua fisionomia, como é que tá a sua energia, né? Você, né, se deu tempo para as suas coisas? São coisas para pensar, né? E ano que vem todo mundo quer um ano diferente, quer um ano bom, um ano melhor, né? Ninguém diz, eu quero um ano ruim. Não existe isso. E a gente sempre tem aquela expectativa de será que meu ano vai ser bom? O que será que de bom que vai acontecer nesse ano? Será que eu vou conseguir as coisas que eu tanto desejo? Será que eu vou obter alguma felicidade? E mesmo que a gente consiga coisas que nos deixem felizes, parece que isso passa muito rápido, né? Porque tem as obrigações, tem as cobranças, tem as nossas responsabilidades. Então, acho que uma pausinha para a gente pensar o quanto do peso que a gente carrega não é pelo excesso de cobrança que a gente se coloca, né? E a gente aprendeu a se cobrar muito, mas será que você aprendeu a reconhecer seu próprio valor? Porque todas aquelas coisas que você faz boa no seu dia a dia não são obrigações. Você poderia não fazer. Quantas coisas você acertou, quantas coisas você foi adequado, quantas coisas você teve a disposição de fazer, né, que você saiu do seu lugar e foi lá em outro lugar fazer alguma coisa,
quantas vezes você foi gentil, quantas vezes você foi educado, quantas vezes você pensou na outra pessoa, quantas vezes você fez seu trabalho muito bem feito, quantas vezes você arrumou uma mesa, né, bem arrumada, ou atendeu um cliente de uma forma muito dedicada, né? Então esse tipo de coisa que muitas vezes passa por ser algo corriqueiro, a gente não tem a capacidade de reconhecer. E quando a gente não reconhece essas coisas boas que a gente faz, a gente não consegue reconhecer essas mesmas coisas boas que os outros fazem. Então, toda vez que a gente consegue se valorizar um pouco mais, a gente consegue valorizar as outras pessoas também. A gente faz com os outros o que a gente faz com a gente mesmo. Então, se você critica demais os outros, se você só enxerga aquilo que as pessoas não conseguem fazer, ou aquilo que você sabe que você faria melhor, né? Se você tem esse olhar tão pesado em relação às outras pessoas, com certeza você tem esse olhar pesado para você mesmo. Porque a gente não tem dois olhares, a gente só tem um. Então, um jeito legal de você usar o seu DNA astrológico e começar a reconhecer, né, e desenvolver cada vez mais as suas capacidades é você pegar seu signo. Você pega lá seu signo de aniversário, né, o signo que faz do dia que você nasceu, né, então se você nasceu lá no começo de março vai ser peixe, se você nasceu lá no final de abril vai ser touro. Se você nasceu agora, nessa época, você vai ser Sagitário, o Libra, né? Então, pega seu signo, né? E por que você nasceu nesse signo? Você nasceu nesse signo para você desenvolver as qualidades desse signo e superar, né? E se aprimorar ao ponto de não vibrar o negativo desse signo. Que sempre eu digo assim, a astrologia não tem bom nem ruim, nem certo nem errado, tem energias, né? E até mesmo uma coisa que aparentemente seria boa, em excesso se torna ruim, né? E todos nós temos todas as características, mas a gente tem que escolher qual vai desenvolver. Então, se você quiser olhar para o seu signo, por exemplo, Libra, né? A Libra, Aquário, né? Aí você vai olhar o seu DNA astrológico, né? No seu DNA astrológico você sabe seu Sol, a sua Lua, seu ascendente, e você sabe como usar isso, né? No método bússola, você recebe isso e aprende a usar. E aí você vai olhar, tá, eu sou libriana, eu sou aquariana, quais são as características positivas do meu signo? Libra. Libra é um signo de harmonia, é um signo de justiça, né? Tanto que os pratos da balança, né? Da ponderação, de pesar os prós e os contras, de não ser uma pessoa agressiva, de não ser uma pessoa que gera situações desconfortáveis, uma pessoa que preza pela harmonia, pela beleza, pela estética, né? De uma forma a cultivar a harmonia. Isso é ótimo, né? Isso, então... Se você tem essas qualidades, você tem essas qualidades do seu signo. Agora, qual é as dificuldades, por exemplo, do signo de Libra? A comparação, né? Porque a própria balança, né? Se você bota uma coisa num ladinho da balança e você vai colocando os pezinhos no outro lado, você está comparando duas coisas até que elas atingem um equilíbrio. Então, uma grande dificuldade das pessoas librianas é não se comparar. Porque se comparar é um erro. Como é que você vai se comparar com uma pessoa que não é você? Com uma pessoa que tem outra história, que tem outro DNA, que tem outras situações, outra família, outra cultura. Não dá. Então, o libriano, às vezes, sofre muito. E sofrer é uma característica de quando a gente está errando em se comparar. Então, se eu me comparo, eu vou parar de fazer isso. Isso é negativo. Eu vou ponderar, eu vou pesar as situações, eu vou ver os prós e os contras, eu vou ver as diferenças e vou encontrar um ponto de equilíbrio. Exatamente. Se você chega num ponto que você tem um comportamento que te faz sofrer, é porque ele tá errado, né? É que nem você botar uma roupa que te aperta ou um sapato que te machuca. Tá errado. Então, isso acontece. Então, por exemplo, um aquário, né? Qual é o lado positivo do aquário? São pessoas sem preconceitos, pessoas
que não acham nada ruim, né? Que são pessoas que se ligam a tendências novas, são pessoas originais, que não querem ser igual a ninguém, que admiram as diferenças, são pessoas que conseguem lidar com imprevistos, com situações novas, são pessoas desapegadas, né? Tem gente que acha que aquariano é sem coração. Não, ele é desapegado, ele é o único signo dos 12 signos que ele é desapegado, né? E todo mundo tem aquário em algum lugar do seu DNA astrológico. Em alguma área da sua vida você tem aquário. Em alguma área da sua vida você tem Libra, né? Então, tem gente que nasce nesse signo, mas tem gente que tem esse signo em alguma área. Aí se você descobre, eu não sou Libra, eu não sou aquário, mas eu tenho aquário lá na minha casa 2, eu tenho Libra lá na minha casa 11. Então eu sei que lá na minha casa 11, nos assuntos de amigos, de grupos, de esperança em relação ao futuro, eu vou desenvolver as habilidades de Libra e não vou me comparar lá. Então lá eu tenho aquário na casa 2, a casa 2 fala dos meus recursos, das minhas habilidades, do que eu sou boa em fazer. Então eu vou me puxar para o lado positivo, vou usar minha originalidade. Eu tenho aquário na casa 2, astrologia é aquariana, vou usar a astrologia, né? E não vou usar o lado negativo de aquário. Qual é o lado negativo de aquário? O aquário tem uma dificuldade de se vincular. O aquário ele tem uma dificuldade de lidar com normas, com regras, né? Ele se sente sufocado se ele tem que se adaptar a alguma situação. Muitas vezes ele se torna desumano. Então, por exemplo, essa mentalidade de robô, né? Essa questão muito de robô, de inteligência artificial, né? De fazer com que as pessoas trabalhem no modo automático, despersonalizar as pessoas, é um lado negativo aquariano. Às vezes o aquário não respeita o sentimento dos outros porque ele é desapegado. Então, às vezes se sente muito diferente, se sente totalmente não pertencendo aos lugares e às situações, né? Então, tem que pensar um pouquinho nisso. Mas isso fica uma dica bem legal, assim. Sim, fez o mapa comigo. Mas quem tá no meu método, né? Eu tenho o meu método Bússola Astrológica, que usa da astrologia e da psicologia para você chegar na sua zona de realização, para você ter uma vida próspera. Aliás, aproveita que é final de ano, né, para começar 2025 de uma maneira diferente, porque o seu ano vai ser diferente se você for diferente. Se você for exatamente a mesma pessoa, a chance de ter um ano parecido é grande. Quem está no método recebe o DNA. O que é o DNA? É todas as informações que você precisa do seu mapa, né? Esse símbolo de cada área da sua vida para você atingir um grau de conhecimento tanto que você entenda situações repetitivas, que você elimine crenças negativas, que você consiga perceber onde você vai encontrar realização, felicidade na vida, como ter essa prosperidade em todas as áreas da sua vida. Isso de uma maneira individual. Me comparo muito, pois é ruim. O libriano sofre muito com isso. E todo mundo tem Libra em algum lugar do seu mapa e se compara em algum lugar do mapa. Certo? A gente falou de Libra, a gente falou de Aquário, mas agora a gente está falando de Sagitário. Terceiro decanato de Sagitário. Cada 10 dias do signo é regido, além pelo planeta do signo, que é Júpiter, por um outro planeta também. Então, nesse terceiro decanato de agora até o finalzinho do signo de Sagitário, a regência é do Sol. Por isso que a gente fala da energia positiva, a gente fala de quais habilidades você tem, quais características positivas que você tem, né? O que você tem que se outra pessoa tivesse você iria admirar, né? Então, às vezes você diz, nem sei como é que eu posso ver o que eu tenho de bom. Então, pensa em o que você admira numa outra pessoa. Será que você tem isso? Pensa em algumas características que você tem, algumas coisas que você faça, que se outra pessoa fizesse, você dizer, isso é muito legal, isso é muito bom, nossa, que admirável, isso eu gosto, né? Então você pode ter, por exemplo, a gente falou de Libra, a capacidade de estabelecer relações, a capacidade de levar harmonia, a capacidade de ponderar. Você pode ter no Sagitário o acreditar, aquela coisa da motivação. Você pode ter uma capacidade de se aprofundar em conhecimentos.
você pode ter uma capacidade de aprender muitas coisas diferentes, né? O signo Sagitário está ligado à ampliação, né? Onde é que você pode ampliar na sua vida? Às vezes o ampliar é conhecer um lugar novo, às vezes o ampliar é estudar algo novo, às vezes o ampliar é um processo interno de meditação, às vezes é mudar alguma rotina no seu dia, né? Porque tornar seu universo cada vez maior faz parte de você acreditar na vida. Quando você foca numa situação ruim, que nem agora é final do ano, né? E a gente começa a pensar no ano que passou. Infelizmente, muitas vezes a gente coloca o foco mais naquilo que não deu, não aconteceu, que foi difícil, e a gente coloca pouca ênfase na superação de tudo isso. A gente valoriza mais o que é ruim, o que é difícil, o que é complicado, o que é sofrido. Parece que a dor, né, fica muito mais na nossa memória do que a alegria, né? E se você parar para perceber, a gente passa mais momentos bons, né, estando bem do que não estando. Só que quando surge um momentinho lá que a coisa não tá boa, parece que aquilo lá cria, né, uma dimensão gigantesca. Então, isso é uma característica que a gente tem. Quando a gente tem um problema, a gente tem uma dificuldade, a gente diminui o nosso universo para um ponto só, para aquele lugar. Quando a gente não foca no problema, a gente foca na vida, isso se amplia. Então, se você buscar formas de ampliar seu universo, conhecer mais, conhecer pessoas, ter conhecimentos novos, ir a lugares novos, né? Ter experiências que você nunca teve, independente se são experiências pequenas, de ir por uma rua que você não andou, e tomar um café num lugar onde você nunca foi, entrar numa loja que você nunca entrou, até conhecer um país, uma língua, uma cultura que você desconhece. Toda a circunstância que você se permite algo novo amplia sua perspectiva de vida. Você abre uma possibilidade, você abre uma porta para mais alguma coisa poder ingressar na sua vida. Enquanto mais portas a gente vai abrindo, mais fácil fica para a vida nos colocar coisas boas, certo? Então, sobre a live de hoje, do terceiro decanato de Sagitário, que é um signo tão positivo, um signo otimista, é um signo que quer chegar lá nas estrelas e acha que tudo é possível, né? Que vê que o universo ele quer expandir, ele quer crescer, ele quer ocupar espaço, ele quer mais, né? Nesse período desse signo, terceiro decanato, olha para o seu signo, faz uma listinha lá, procura todas as características positivas do seu signo, vê as negativas. Se você estiver lá vibrando em alguma negativa, diz, não, aqui eu vou ter que restringir, vou ter que parar com isso. Por quê? Porque aí tu potencializa as positivas. Então reconhece as coisas boas que você tem no seu signo, reconhece as coisas boas que as outras pessoas têm do signo delas. E se elas estão vibrando aí nas coisas negativas do próprio signo, é que elas ainda não estão prontas para melhorar, certo? Às vezes a gente desvaloriza, né, as coisas do dia a dia porque parece que são corriqueiras. Mas a gente só percebe que tem muita coisa boa no nosso dia quando as coisas mudam. Vou dar um exemplo, né? Então, a gente tem o nosso dia a dia, tem que acordar, sei lá, escovar os dentes, tomar um café, sair pro trabalho, levar as crianças, vai, almoça, volta, arruma a casa. E a gente coloca isso no automático, né? Como se isso fosse apenas cansativo. Mas pensa viver num lugar onde tem guerra. A saudade que você teria de acordar sem um bombardeio, de poder olhar na rua e não ver coisas destruídas, de saber que você tem uma rotina, né? Que não depende dos outros, não depende de que alguma coisa não aconteça. Posso falar de nós aqui da região que eu moro, das enchentes que tiveram agora em maio, o quanto a gente percebeu que pequenas coisas não são tão banais. É que a gente tem tantas pequenas coisas boas no nosso dia que a gente não percebe, né? O quanto é bom você acordar, você ter uma cama quente para deitar, você ter o seu cafezinho para tomar, de um café, porque eu adoro café, né? Você poder andar livremente na rua,
você tem um final de semana para acordar mais tarde. Tem coisa boa do que tu não ter que acordar cedo num dia, né? Hoje eu posso dormir até mais tarde. De você ver que as pessoas, mesmo que estejam assim meio agitadas e fazendo bagunça, elas estão bem, estão saudáveis, estão ali com você, estão próximas. Que você pode ir e vir. Você pode escolher uma roupa de cor que uma cor de roupa que você quer. Você pode dizer que não para as coisas, você não é obrigado a fazer nada, né? Você faz porque é responsável, você faz porque é melhor, mas você simplesmente pode não fazer. E você tem escolha, né? Então, ter escolha é um exercício de liberdade. A gente acha que não tem, mas tem sim. A gente tem escolhas a cada instante, né? Você pode acordar de manhã, por exemplo, meia hora antes para caminhar um pouco. Ou você pode não ficar na cama e dormir. Você pode ir levar um lanche para almoçar. Você pode ir num lugar almoçar. Você pode ligar para um amigo para ver como é que ele está. Você pode ler um livro. Parecem coisas pequenas, não, mas a gente tem escolhas o tempo todo. A cada instante você pode escolher o que você vai ver, o que você vai ingerir, o que você vai fazer com o seu tempo. Só que a gente pensa que isso é habitual, né? A gente sempre fala que a gente percebe o valor das coisas quando a gente não as tem mais, né? E tanto que a coisa que a gente mais percebe isso é a saúde, né? Quando você está sem saúde, está com dor de cabeça, dor nas costas, você se machucou, é ruim, né? Fica tudo ruim. Agora, o quanto você cuida da sua saúde, o quanto você dá condições para o seu corpo ter uma vida saudável, o quanto você cuida para não ter dores aqui 1, 5, 10 anos. Então, gente, começa a olhar, e aí fica um exercício assim, até de final de ano. Olha para o seu dia, olha para as suas 24 horas, quanto você pode escolher, quantas pouquinhas coisas ruins tem no seu dia, quantas coisas boas tem o tempo todo, né? Quanto você tem a liberdade de fazer ou não fazer, escolher, tantas coisas que muitas pessoas não têm, e que talvez em outras épocas você também não teve, né? Então é interessante reconhecer tudo aquilo que você conquistou na sua vida. Isso sim é se dar valor. É você olhar para a sua vida hoje e saber que muito do que você tem hoje você conquistou através de muito tempo da sua vida. Ou você precisou de um amadurecimento emocional, ou de trabalho mesmo, dedicação, ou de não desistir de si mesmo, não desistir dos outros, certo? E geralmente a gente vai pro lado do que falta, ou quero algo mais, sempre mais. Pois é, então talvez essa nossa necessidade de perceber o que falta, de querer sempre alguma coisa a mais, talvez seja porque a gente não aprendeu para olhar o valor das coisas que a gente tem, porque tudo aquilo que a gente tem, ele veio através da nossa vida, do nosso esforço, né? Resultado da nossa vida, né? Então, autoconhecimento, saber olhar para sua história, perceber os sinais na sua vida, tudo isso é muito importante. Tudo isso tem lá no meu método, né? E ainda com o DNA astrológico que te ensina. A gente falou de Sagitário, de Libra, de Aquário hoje, mas você tem todos os signos e cada um numa área da sua vida. E aí, vai fazer o que com cada área da sua vida? Como reconhecer o valor de cada área, como reconhecer o problema de cada área, né? Onde dar atenção. Cada vez mais a gente precisa fazer esse processo de colocar nossa energia no que é positivo na nossa vida, no que é construtivo, e parar de alimentar aquilo que fica no mesmo lugar, né? Se a gente conseguir tirar essa energia do negativo, da cobrança, do peso, e colocar no positivo, e colocar acreditando em si mesmo, as coisas acontecem, porque a gente perde muita energia com coisas que não colaboram, que não ajudam e que não resolvem. Às vezes coloca muita energia no medo, na frustração, na comparação, né? Que a gente poderia usar sim para conquistar as coisas que a gente quer na nossa vida,
para ter uma vida próspera, para viver na nossa zona de realização, né? E não é difícil, é só a gente conseguir usar os nossos recursos de uma forma construtiva, tá bom? Então, quem tá no método, certo? Então, continuar, lembrando que a gente tem as nossas mentorias mensais. De você tem dicas de como trocar essas energias, aí que tá. O ideal é você ter o autoconhecimento, é você perceber o que em cada área da sua vida você tem que alimentar. E por isso que eu desenvolvi o meu método. Então eu te aconselho o meu método, né? O Bússola. Tem um link ali na bio do Instagram, dá uma olhada lá, porque aí você vai aprender a ressignificar toda a sua vida. Hoje você pode estar pensando em transformar algo negativo em positivo em uma determinada área da sua vida. Mas lá no método você consegue fazer isso em toda a sua vida, porque você se transforma no seu melhor, né? Você consegue vibrar a sua melhor versão, você consegue chegar na sua zona de realização e parar de ficar se debatendo com aquilo que te faz perder energia. Então, isso envolve autoconhecimento, autopercepção, isso envolve você tirar a energia que você está usando para alimentar coisas que te impedem, para colocar essa energia no caminho que vai te fazer prosperar. Prosperar você prosperar, porque se você prospera, tudo prospera. Você tem que ser uma pessoa próspera. E aí você vai atrair coisas prósperas para sua vida. Você vai ter condições de lidar com qualquer tipo de situação. E quanto mais condições você vai ter, situações que vão te trazer resultados melhores vão surgir. Certo? Então dá uma olhada no meu método, porque a gente pode até dar uma dica, né? Só que essa dica tem que ser especificamente para ti, ela tem que fazer sentido na tua vida, ela tem que fazer essa virada de chave. E para isso você precisa esse processo de autoterapia, esse processo de reconhecer, esse processo de você conseguir tirar essa energia das situações repetitivas, dos medos, das frustrações que a gente fica alimentando, né, das comparações que a gente fica alimentando todo dia e colocar na construção do seu caminho, né? Então, às vezes eu digo assim, a gente vive em tantas vidas paralelas de sentimentos que a gente não tem força suficiente de engrenar e ir para frente, certo? E por isso que eu construí um método que envolve o DNA astrológico, envolve técnicas da psicologia para você parar de alimentar aquilo que te impede e começar a usar a sua energia naquilo que te faz ir longe, né? Bem que nem signo de Sagitário, né? Pegar a tua flechinha e mirar nas estrelas e chegar lá, certo? Porque é possível sim, tá bom? Então eu agradeço a presença de vocês. Se vocês quiserem compartilhar essa live, vocês acham que isso pode ajudar alguém, eu peço que compartilhem. Deixa um comentário, vai lá ver meu método, tem um link ali na bio, né? Se não, vai lá no site, é bussolastrologica.com.br, que você pode começar sim, terminar um 2024, começar um 2025, conseguindo provocar na sua vida as mudanças que você deseja, tá bom? Beijo!